Senhor António, o senhor nunca há de ver esta carta. Nem eu hei de ver segunda vez, porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe, ainda que o senhor não o saiba, porque se não escrevo, abafo. O senhor não sabe quem eu sou. Isto é, sabe, mas não sabe a valer. Tem-me visto à janela quando o senhor passa para a oficina e eu olho para si, porque o espero a chegar. E sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na corcunda do primeiro andar da Casa Amarela, mas eu não penso senão em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura, alta e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si porque gosto de si. E tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio, e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o senhor me não desse razão de nada. Mas eu estimava conhecê-lo de falar. O senhor é tudo quanto me tem valido na minha doença. E eu estou-lhe agradecida sem que o senhor saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar. Mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim. E também tenho o direito de chorar, que não se nega a ninguém. Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez. Mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o senhor soubesse que eu gostava muito de si. Mas tenho medo que se o senhor soubesse, não se importasse nada. E eu tenho pena já de saber que isso é absolutamente certo, antes de saber qualquer coisa, que eu mesmo não vou procurar saber. Eu sou corcunda desde a nascença e sempre riram de mim. Dizem que todas as corcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso, sou doente e nunca tive alma, por causa da doença, para ter grandes raivas. Tenho 19 anos e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade e doente, e sem ninguém que tivesse pena de mim, a não ser por eu ser corcunda. O que é o menos, porque é a alma que me dói, não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a sua vida com a sua amiga, porque como é uma vida que eu nunca posso ter, e agora menos que nem vida tenho, gostava de saber tudo. Desculpe escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto, e mesmo que lesse nem sabia que era consigo e não me ligava importância em qualquer caso. Mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela, e ter irmãs e mãe que gostam da gente, mas sem ninguém que goste de nós, porque tudo isso é natural e é a família. E o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com os ossos às avessas como eu sou, como já ouvi dizer. Houve um dia que o senhor vinha para a oficina e um gato se pegou à pancada com um cão aqui de frente da janela e todos estivemos a ver. E o senhor parou ao pé do Manuel das Barbas, na esquina do barbeiro, e depois olhou para mim para a janela e viu-me a rir. E riu também para mim. E essa foi a única vez que o senhor esteve a sós comigo, por assim dizer, que isso nunca poderiam esperar. Tantas vezes, o senhor não imagina, andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua quando o senhor passasse e eu pudesse outra vez ver o senhor a ver e talvez olhasse para mim e eu pudesse olhar para si e ver os seus olhos a direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim e até tenho que estar em cima de um estrado para poder estar à janela. Passo todo o dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe. E estou sempre a pensar noutra coisa. Tanto que quando me perguntam como era aquela saia, ou quem é que estava no retrato, onde está a Rainha de Inglaterra, eu às vezes envergonho-me de não saber, porque estive a ver coisas que não podem ser e que eu não posso deixar que me entrem na cabeça e me deem alegria, para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois todos me desculpam e acham que sou tonta, mas não me julgam parva, porque ninguém julga isso. E eu chego a não ter pena da desculpa, porque assim não tenho que explicar porque é que estava distraída. Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui, ao domingo, com o fato azul claro. Não era azul claro, mas era uma sarja muito clara para o azul escuro que costuma ser. O senhor ia que parecia o próprio dia, que estava lindo. E eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga.
A não ser que o Senhor não fosse ter com ela, mas com outra qualquer, porque eu não pensei senão em si. E foi por isso que invejei toda a gente. O que não percebo, mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que estou aqui sempre à janela, mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer. E assim estou como se fosse paralítica, o que é uma maçada para todos cá em casa. E eu sinto ter que ser toda a gente a aturar-me e a ter de me aceitar, que o Senhor não imagina. Eu às vezes dá-me um desespero como se me pudesse atirar da janela abaixo. Mas eu, que figura teria a cair da janela? Até quem me visse cair ria, e a janela é tão baixa que eu nem morreria. Mas era ainda mais maçada para os outros. E estou a ver-me na rua como uma macaca com as pernas à vela e a corcunda a sair pela blusa e toda a gente a querer ter pena, mas a ter nojo ao mesmo tempo. Ou a rir, se calhasse. Porque a gente é como é. Não como tinha vontade de ser. O senhor que anda de um lado para o outro não sabe qual é o peso da gente não ser ninguém. Eu estou à janela todo o dia e vejo toda a gente passar de um lado para o outro. E ter um modo de vida, e gozar, e falar a esta e àquela. E parece que sou um vaso com uma planta murcha que ficou aqui à janela por tirar de lá. O senhor não pode imaginar, porque é bonito e tem saúde, o que é a gente ter nascido e não ser gente. E ver nos jornais o que as pessoas fazem. E uns são ministros e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras. E outros estão na vida da sociedade e casam e têm batizados. E estão doentes e fazem-lhes operações, os mesmos médicos. E outros partem para as suas casas, aqui e ali. E outros roubam e outros queixam-se. E uns fazem grandes crimes. E há artigos assinados por outros e retratos e anúncios com os nomes dos homens que vão comprar as modas ao estrangeiro. E tudo isso o senhor não imagina o que é para quem é um trapo como eu, que ficou no parapeito da janela, de limpar o sinal redondo dos vasos quando a pintura é fresca por causa da água. Se o senhor soubesse isto tudo, era capaz de vez em quando, dizer adeus na rua. E eu gostava de se lhe poder pedir isso, porque o senhor não imagina. Eu talvez não vivesse mais, que pouco é o que tenho de viver. Mas eu ia mais feliz lá para onde se vai, se soubesse que o senhor me dava os bons dias por acaso. A Margarida costureira diz que lhe falou uma vez, que lhe falou torto, porque o senhor se meteu com ela na rua aqui ao lado. E essa vez é que eu senti inveja a valer. Eu confesso, porque não lhe quero mentir. Senti inveja porque meter-se alguém connosco é a gente ser mulher. E eu não sou mulher nem homem, porque ninguém acha que eu sou nada a não ser uma espécie de gente que está para aqui a encher o vão da janela e a aborrecer tudo o que me vê. Valha-me Deus. O António é o mesmo nome que o seu, mas que diferença. O António da oficina de automóveis disse uma vez ao meu pai que toda a gente deve produzir qualquer coisa, que sem isso não há direito a viver, que quem não trabalha não come e não há direito a haver quem não trabalhe. E eu pensei, o que faço eu no mundo? Que não faço nada se não estar à janela com toda a gente a mexer-se de um lado para o outro, sem ser paralítica e tendo maneira de encontrar as pessoas de quem gosta, e depois poderia produzir à vontade o que fosse preciso, porque tinha gosto para isso. Adeus, Sr. António. Eu não tenho senão dias de vida e escrevo esta carta só para guardar no peito, como se fosse uma carta que o Senhor me escrevesse a mim, em vez de eu escrever a si. Eu desejo que o Senhor tenha todas as felicidades que possa desejar e que nunca saiba de mim, para não rir, porque eu sei que não posso esperar mais. Eu amo o Senhor com toda a minha alma e toda a minha vida. Aí tem, estou a chorar. Maria José.